Olá, seres de luz, pérolas do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui com mais uma pérola, um convidado muito especial, Ed Moura, do Somos Espíritas. Ele já chegou aqui. Olá, boa noite. Ari, boa noite. Vou só mandar alguns aviõezinhos para alguns amigos que pedem e já vou te chamar. Jacira, boa noite, amada. Olá, eu vou chamar o nosso convidado especial, a pérola de hoje. Não vou deixar de ser boa noite. Coração feliz, gente. Olá, Ed, boa noite, irmão. Boa noite. Paz e luz, gratidão por você ter aceito o meu convite de ser a pérola de hoje, a pérola do Senhor Jesus, que veio falar sobre a parábola que você escolheu, o bom samaritano, né? Já temos 7 aqui nos assistindo. Seus, com certeza, são todos os nossos amigos que nos conhecem, mas essa live vai para até outros países, né? E tem muita gente que não nos conhece. Fala um pouquinho de você, irmão. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Elizabeth. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Além das pessoas e daqueles que vão assistir a gravação depois, tem os nossos irmãos desencarnados, né, os espíritos que estão conosco também. Não podemos ignorar a presença deles, aos quais a gente também roga que esses bons amigos estejam conosco, nos ajudando, nos protegendo e protegendo nossa live para que ela possa acontecer e transcorrer da melhor maneira possível. Meu nome é Ed Moura, eu falo da cidade de Brasília, Distrito Federal. Eu sou trabalhador do canal Somos Underline Espiritismo. É um canal da espiritualidade, ao qual eu tenho essa alegria, a honra de ser um trabalhador. E estamos presentes aqui no Instagram, Somos Underline Espiritismo. Estamos presentes no YouTube, com o mesmo nome, Somos Underline Espiritismo, e também no Facebook. Tem uma página lá, canal Somos Espiritismo. Cada uma dessas plataformas, sim, ainda tem o TikTok, claro. Cada uma dessas plataformas nós postamos sempre conteúdos da doutrina espírita e seguindo assim as características de cada, né, rede social. No Instagram nós fazemos lives e tem postagem de imagens. No YouTube todo domingo às 11 horas da manhã tem vídeos sobre a doutrina espírita, uns às vezes um pouco polêmicos, outros assim mais de cunho doutrinário mesmo, mais tradicional. E no Facebook, a nossa página, nós fazemos postagens também e temos um plantão lá de ajuda, de orações. E no TikTok não tem dancinha. Eu não sou bom nisso. Mas tem conteúdo lá também espírita, que é um pouco assim parecido com o que tem no Instagram. Então, se você quiser seguir, nos apoiar, nos ajudar, fique à vontade. Eu já sigo no YouTube. Isso, obrigado. E, e eu vou depois mandar esse link, se você fica à vontade para, né, postar onde você precisar e quiser depois, que eu sei que vai ser um trabalho muito bonito, você está muito preparado para falar sobre o nosso, essa parábola do nosso Mestre Jesus, do bom samaritano, que tem tantos ensinamentos, né, irmão? Tantos. E agora eu queria que você escolhesse ou fazer a oração inicial ou a oração final. Já vamos dar uma olhadinha nos nossos amigos que estão aqui, são 8, né? Número da prosperidade, o 8. Jesse Rosenthal, uma amada que começou um trabalho comigo, mediunidade versus depressão. É o quarto domingo de cada mês, vamos estar juntas. Jacira, nossa linda Jacira, que
tem essas luzes, essas orações que ela fala sobre as luzes, a cura pelas luzes, a vibração. Que interessante. Ari, divulgando o Espiritismo Hélio. Isso. Ai, saí aqui, não consegui ver todos. Andréia, não estou conseguindo. Ficou que pena. Tem aqui algumas amigas aqui, a Nath Balieiro está aqui com a gente também, Isso, Fernanda Falcone, a Nath. Mitty é uma pessoa maravilhosa, professora, ótima. A Jacira Brito está seguindo, Somos Espiritistas. Obrigado, Jacira, obrigado pelo seu apoio, seu carinho. Tem aqui também a Jesse, né, Rosenthal, olha só que maravilha, né, Henrique, o Hélio, como você falou, né, enfim, né, as pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Sim, você consegue ver melhor. Eu estou só no celular, né? E às vezes bloqueia também as mensagens quando entra o meu convidado. Então, se tiver alguma mensagem que você quiser, né, na sua fala, dá para colocar alguma mensagem dos nossos seguidores, aí fique à vontade, né? E aí eu queria que você escolhesse a oração inicial ou a oração final, Posso irmão? fazer a oração inicial agora? É? Então vamos lá. Já estamos com 12 aqui, pérolas. Fechar os olhinhos. Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos que estão conosco aqui no canal, né, Pérolas do Evangelho, com a Elizabeth Sigrist, essa pessoa maravilhosa, muito carinhosa, né, por sinal. E eu convido a todos que estão aqui conosco ao vivo e aqueles que estiverem vendo também a gravação, que se sentirem à vontade, fechar os olhos e assim buscar uma imagem tranquila, boa, nas nossas telas mentais. Pode ser a imagem de Jesus, pode ser a imagem das matas, do litoral, de uma praia, o mar, mas também pode ser também a imagem de nossas mães, por que não? E assim, vamos nos conectar com o Criador, com Deus, com a espiritualidade superior. Espiritualidade é essa que é responsável pelo canal Pérolas do Evangelho, para que estejam conosco aqui, nos ajudando, nos intuindo, envolvendo-nos com seus fluidos e com seu amor, para que nós possamos, nessa noite de hoje, uma noite tão boa, tão calma, trazermos pérolas do Evangelho para as nossas vidas, para o nosso entendimento. Que os bons amigos estejam conosco e nos influenciem muito. Que assim seja. Que assim seja. E eu vou passar a palavra para você para falar dessa parábola que tem tantos ensinamentos. O bom samaritano. Certo, muito Deixo a obrigado. palavra para você. Certo, muito obrigado. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui no canal Pérolas do Evangelho, falando dessa parábola que tivemos a liberdade de poder escolhê-la, pois ela é uma parábola desafiadora. Acredito que nós espíritas devemos nos ater também aos textos bíblicos, não simplesmente ficar apenas limitados a falar de doutrina, falar de mediunidade, Allan Kardec e outras publicações espíritas. Não, isso é importante, sim, muito importante, mas também o cristianismo, os ensinamentos que existem nas Sagradas Escrituras é muito também. Eu tenho aqui essa Bíblia, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, foi dada para mim pela minha mãe, que é evangélica, há muitos anos atrás, em 96, Ah, que bonito. e eu faço leituras regulares dela. Hum, E, assim, é eu interessante nós também. nos atermos a isso, buscar na fonte, na origem mesmo, pois o Espiritismo é uma doutrina filosófica com consequências religiosas cristã, está dentro do cristianismo. Então, é muito bom a gente entender melhor isso. Então, a parábola do bom samaritano, ela se encontra em Lucas, capítulo 10, versos de 25 a 37. Mas se a gente for se ater somente a ela, a gente vai perder certas pérolas, certas riquezas que existem nela. Por exemplo, o que é um samaritano? Que a gente lê muitas das vezes e não, assim, tudo bem, temos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que explica que samaritano é um oriundo da Samaria. Samaria é
é uma das 10 tribos que existia lá em Judá. Houve um cisma, uma separação, então 8 migraram para. Uns falam que é 12 tribos, outros falam que é 10. Vamos ficar com Kardec aqui, que ele fala que é 10. Então, 8 migraram para o norte, lá daquela região onde é Israel hoje, e formaram esse lugar chamado Samaria. E as duas maiores tribos foram para o sul, onde foi fundada o reino da Judéia. E é onde fica o templo, foi construído o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. E é por isso que é templo de Jerusalém, porque lá fica a cidade de Jerusalém. E lá perto de Jerusalém tinha uma cidade também chamada Jericó. Jerusalém ficava no alto, é um lugar assim bastante alto. Já a Samaria é uma região montanhosa lá do Oriente Médio e é vizinha, né, do seu rival, que é o Reino do Sul. E é justamente o que nós falamos aqui, né, o Reino de Judá. Então, assim, de tal forma que um judeu e o samaritano, eles não gostavam do outro. É como se a gente fosse trazer para os dias de hoje, infelizmente, aquele conflito que nós vimos lá naquela região ainda, tem entre palestinos e israelenses. Infelizmente, existe, né? Acontece. E também, assim, para ficar mais entendido ainda, é como se a gente fosse, sei lá, tentar entender a relação entre, se a gente for falar de futebol, né? Entre corintianos e são paulinos, por exemplo. Flamenguistas Aqui em e Campinas, fluminenses. aqui em Campinas é o que é cor, Ponte Ponte Preta e Preta e Guarani. Guarani. Pois é, mais ou menos isso. É, Se a gente for trazer para a política, como se a gente fosse, por exemplo, falar assim, como é que é a relação entre os petistas e os bolsonaristas, por exemplo. Então, assim, é o que acontecia. Para o judeu, o buraco é profundo. é, para o judeu dessa época, o samaritano, ele, como eu diria, é um gentil. Ou seja, eles não consideravam que eles eram também desse tronco judaico. Segundo Kardec, eles eram considerados os protestantes de hoje. Né? Tem os católicos e os protestantes. Então, assim, aqueles são muito mesmo apegados à lei de Moisés, o Pentateuco mosaico, eles não admitiam outros livros, é simplesmente só Moisés. Eles só se relacionavam entre eles, só se casavam entre eles, então, comumente primos, ou até pessoas que tinham parentesco muito próximo se casavam, então isso contribuiu para que hoje fosse diminuindo, né, bastante vamos dizer assim, essa etnia. De tal forma que Jesus, ele era nazareno, e vivia lá, muito próximo, lá na região da Judéia. E houve um momento que estava tendo umas festividades lá em Jerusalém, que era a Páscoa, pois lá são 3 grandes festas que aconteciam na época: a Páscoa, o Pentecostes e a festa das tendas. Uns falam que é as 10 tendas, outros falam que é as 8 tendas. Tal. Não vou entrar nesse particular, não. E Jesus sentiu uma grande necessidade de ir até o Templo de Jerusalém para essas festividades. E ele, reunindo os seus apóstolos, né, ele disse que queria muito ir. Só que eles podiam ir pelo Rio Jordão, as margens, tinha água, algumas árvores frutíferas, sombra, lugares para se instalar, né? E era muito fácil encontrar hospedagem, porque uma lei muito assim, uma tradição muito forte mesmo do judeu é esse: nunca, mas nunca negar hospedagem para o viajor, para o peregrino. Até hoje lá naquela região ainda tem isso. Se a gente for olhar assim, no interior da Europa, isso acontece demais. Relatos de amigos meus que os peregrinos têm pouso garantido em alguns lugares assim, onde é desenvolvida a paz, aquela coisa. Então lá era dessa forma. Só que Jesus falou para os apóstolos que ele queria ir, mas só que ele queria passar por Samaria. Mas Jesus Porque é como assim, é como se assim, eu estou em São Paulo, eu quero ir para Santos. Eu pensei, mas eu quero passar em Campinas. Então, gente, passa por Campinas, toma um cafezinho aqui, Pois um eu pão tenho de certeza que em queijo. Campinas a gente vai encontrar pouso, vai encontrar assim, pessoas como a Elizabeth aqui, pessoas Com carinhosas, tal, com certeza, tenho certeza, certeza. com uma boa Mas, filha de Iemanjá, gente, eu vou fazer aquele banquete. olha que maravilha.
Então, só que lá na Samaria, quando eles falavam que estavam indo para as festividades em Jerusalém, e lembrando que que em Samaria eles construíram o templo deles, para eles não terem que ir para o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. E quando eles falavam que estavam indo, não, as portas se fechavam, ninguém dava pouso. Imagine que naquela época de Jesus, a condução que tinha era o pé, era andar. Era a sandália de couro, alpercata e andar. E dá-lhe perna. Por E isso que era todo mundo dá-lhe magro pé. naquela época, né? Você não vê ninguém assim Então, mais cheio, porque andavam muito. pois é. E eles foram, andaram, passaram lá, passaram por vários lugares da Samaria e ninguém deu pouso para eles. Eles dormiam, demorou algum tempo, eles dormiam relento, não tinham alimentação garantida, era o que eles estavam levando mesmo. Enfim, depois de tanto peregrinar, tanto andar, passar por uma região montanhosa, tinha que subir, descer, era Montanha. pedregulho para tudo quanto é lado, não Aí, tinha lugar nenhuma árvore. pedregoso, Não, exato, era um que é lugar lá, né? perigoso. Eles eram hostilizados porque logo descobriram que se tratava de judeus, pessoas que estavam ligadas à Judéia. E assim, chegou um momento em que João, que tinha uma lei também que estava escrita lá na Bíblia, que é o seguinte, que todo aquele que negasse pouso, desceria bolas de fogo do céu para queimar raios, sei lá, bolas de fogo, alguma coisa assim. Então chegou uma hora que João perguntou para Jesus, Senhor, vamos fazer uma prece, pedir para Deus para jogar a bola de fogo nesses samaritanos aí que não querem dar pouso para nós. Aí foi que Jesus vai dar aquele ensinamento, né, que o filho do homem não veio para destruir os homens, mas sim para restaurar-lhe. Tá na Bíblia isso aí. Sim, Então ficou aquele ensinamento, ficou essa precisava. coisa. Então, nessa peregrinação foi quando Jesus passou, teve a figueira que secou, que ele procurou fruto, aí Não falou assim, tinha que ninguém coma do seu fruto. fruto. Aí a figueira secou, aquela coisa toda, aí ele passou na casa de Marta, é, Marta e Maria, isso, não é? exato. Onde ele sempre ficava Aí, lá para aí lá eles tiveram pouso, porque descansar. afinal de contas eram judias, né? Aí, por fim, eles Isso. entram em Jerusalém. Ele consegue lá o animal, aí vem aquela coisa das palmas, né? E ele entra. Só que ele estava muito cansado. Imagina, a pessoa andar, dormir mal, se alimentar mal, estava suado, estava aquela coisa assim, o pé cheio de pó, estava cansado mesmo. De bolhas, porque Mas assim, Jesus tava também aquela com coisa certeza assim. tinha Aí bolhas, foi, né? exato, aí foi onde acontece o início dessa passagem. Na passagem fala-se de três figuras. O sacerdote. Quem é o sacerdote? Olha só. Sacerdote é um levita também, o sacerdote. Só que ele é um sacerdote, só que ele é da linhagem de Arão. Ele é um descendente de Arão. É um levita que é da tribo Levi, né? A tribo de Levi. De Levi. Só que ele tem a descendência com Arão. Então ele pode exercer o sacerdócio. É um levita que era de uma casta de indivíduos com direitos e deveres especiais na sociedade judaica, né? Os deveres que incluía agir com compaixão até para com os animais. Era esse. Só que ele pregava, ele usava da palavra, ele podia fazer isso aí lá no tempo. Então ele era uma pessoa. E os animais que eram levados lá para aquele templo lá, eles eram Como sacrificados. sacrifício. E o que Sim, eles faziam? Eles podiam levar um pouco dessa carne para casa. Sementes, cereais, aquela coisa assim, ele podia levar, que era como se fosse um pagamento para ele. sim, Então como se ele. fosse um dízimo. Exato. E ele, para exercer o sacerdócio, ele tinha que fazer todo um ritual que durava acho que uma semana. A forma de se lavar era uma oração antes de se lavar, tinha uma forma de se lavar. Tinha que começar da cabeça para os pés, né? Você vê que isso é bem antigo, né? Essa coisa de Muito se lavar ritual. assim. Então É. ele tinha que fazer outra oração, aí ele tinha que se guardar de práticas sexuais, de certas comidas, e assim, não podia tocar na própria mulher, principalmente se ela tivesse um período menstrual, porque eles na época consideravam isso uma impureza. Quero acreditar que isso acabou, mas vamos lá.
Então tinha toda uma prática. Então ele ia e voltava. Ou seja, ele saía de Jericó, que é onde ele morava. Normalmente eles moravam lá em Jericó, que é uma cidade muito grande, comercial, iam e voltavam. E continuava esse ritual para ele, por fim, terminar. Então ele estava purificado, ele não podia perder o turno dele. Se ele encostasse, por exemplo, em algum animal morto, ele perdia essa purificação. Se ele encostasse uma mulher que estava com ciclo menstrual, ele também perdia essa purificação. Eles acreditavam nisso. Então, de tal maneira que, para ele depois fazer mais uma semana de preparativos, ele ia perder as festividades em Jerusalém. Assim também o levita, que participa da parábola. Levita, eles eram membros da tribo de Levi, que haviam sido designados para auxiliar os trabalhos religiosos no templo de Jerusalém, ou seja, auxiliar o sacerdote. Ele era como se fosse o ajudante de ordem do sacerdote. Tanto é que eles é que sacrificavam os animais. E o animal, para ser sacrificado, não podia sofrer. Porque se o animal sofresse, perdeu, acabou. Não era uma oferenda, como eles faziam. Não era oferecido a Deus aquela coisa que eles faziam. E tinha todo aquele ritual de limpar também o templo, de cuidar das músicas, controlar a entrada. Então, esses serviços mais operacionais ficavam com os levitas. Os levitas. Esses levitas que não têm ascendência com Arão, com o profeta Arão. Então, assim, ele era um secretário do sacerdote. E alguns levitas também atuavam como intérpretes da lei judaica, assim, mas eles não apresentavam. Isso era o sacerdote. Ele ajudava o sacerdote. Pois é. Então, tem também essas duas cidades, Jericó e Jerusalém. Jerusalém é Jerusalém. Jerusalém quer dizer cidade de Deus. Mas também ela para as regiões abraâmicas, que vem de Abraão, que foi aquele que trouxe o monoteísmo, né, para o mundo. Jerusalém significava morada da paz, para outras interpretações. Ou, né, como eu falei, cidade de Deus. Um local histórico associado a uma religião e privilégios. Né? Uma cidade concebida pelos hebreus para sintetizar a paz oriunda da harmonia com as leis divinas. Segundo a Bíblia hebraica, Jerusalém é a Torá, né? Jerusalém é a cidade eleita de Deus, como capital do culto e da comunhão. Então você vê que tem um quê assim de ser sagrada, aquela coisa assim. E Jericó, na Bíblia hebraica, também a Torá, Jericó era a cidade da maldição. Aí a gente já vê uma coisa diferente. Isso está em Josué capítulo 6, verso 26. Os sacerdotes e levitas, graças ao seu status religioso, nunca eram molestados pelos ladrões quando eles estavam em Jericó, naquele caminho, né? Porque eles tinham um certo respeito por eles, né? E Jericó ele tinha uma alcunha de Adumim, que também em Josué fala-se desse nome, Adumim, que quer dizer vale do sangue ou passagem do sangue. Então era um caminho que quando a pessoa descia de Jerusalém para Jericó, que era a grande cidade que tinha lá, distava mais ou menos, se não me engano, 17 quilômetros ou 20. São interpretações que a gente lê e se não tem nada certo. Corria-se muito risco de ladrões, salteadores, ainda mais quando estava tendo festa. Quer dizer, praticamente quase todo mundo se reunia lá, então ficava assim, ficava algo efervescente da questão. Você imagina o Círio de Nazaré que acontece em Belém do Pará. Aí em a cidade que tem em São Paulo, que é Aparecida, que antigamente falava-se Aparecida do Norte, né? Pois é, quando tem as festividades lá, imagina. Quando podia aglomerar, né? Claro, né? Quando podia aglomerar, né? Principalmente no dia dela, né? Exato. Então, assim, era muita gente. Claro que juntou muita gente, eram pessoas levando animais para fazer sacrifício e pessoas que levavam dinheiro para viajar, ou seja, aqueles preparativos para a viagem. Então, atraía ladrões. E eles ficavam ocultados lá, esperando para poder atacar. Então, quando vinha alguém sozinho, era muito... Não raro, eles eram assaltados. Acontece, então, que nesse particular aí, Jesus estava chegando em Jerusalém. Estava cansado, estava com sede, estava com fome, precisava dormir, E as festividades duravam muitos dias. Né? Então, eis que chega lá um intérprete da lei, um mestre da lei, ou como fala na Bíblia, um doutor da lei,
um doutor da lei, né? Exato. Que Todo que importante. era uma pessoa que a vida dele era estudar. Estudar, interpretar a lei e apresentar no Sinédrio. Sinédrio era o local lá como se fossem pequenas igrejas, mas não existia igreja naquela época ainda. Então eles apresentavam as interpretações. Então era essa pessoa, esse mestre da lei, vamos dizer. Então ele tinha por obrigação conhecer a lei. Ele tinha por obrigação conhecer. Acredita-se Toda. que esse mestre, acredita-se que ele era um fariseu. Fariseu, aqueles que Jesus sempre chamou de hipócritas, que eram muito apegados aos costumes, muito apegados a formalismos e esqueciam de colocar em prática o que eles estudavam da lei. Então, não raro, assim, a gente via assim, eles darem muito valor a certas formalidades, como, por exemplo, lavar as mãos antes de se alimentar, sendo que todo mundo que se apresentava naquela época à mesa para se alimentar já estava com as mãos limpas, mas tinha a formalidade de molhar as mãos de uma forma, numa água, apenas molhar as mãos e secar. Então, era um rito. Rituais, né? Não quer dizer que Muitos quem não rituais. lavasse estava com a mão. Não estava com a mão suja. É porque tinha que ter esse ritual. E quem não fizesse, então ele era pessoa de má índole. Aí era o que Jesus pegava eles. E eles tentavam colocar Jesus em contradição. Todos eles Sim, viviam tentando fazer isso, tentando. E Jesus, claro, ele era manso igual um pombinho, mas ele era mais perspicaz que uma serpente. E sim. A dessa maneira, inteligência. Jesus sempre evidenciou neles a hipocrisia. Eis que chega esse doutor da lei, que acredita-se ser um fariseu. E pergunta a ele, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Gente, é claro que esse mestre sabia da resposta. É interessante a pessoa que tem assim, esse comportamento passivo-agressivo e que muitas vezes chega para a gente e faz uma pergunta da qual ela sabe a resposta. Apenas para Só para testar. só para testar, ver se cai em contradição ou colocar a pessoa em contradição. Sim. Às vezes faz uma Quantos, pergunta né? sofismática, ou seja, um sofisma, que de qualquer forma que você responder, você pode estar errado ou certo. É a chamada pegadinha, é a chamada, assim, aquela pessoa de má fé. Nós espíritas, né, a Então, gente está sempre encontrando um ou outro por aí, né, assim, oh, mas tudo só bem. Jesus Hoje em dia é sabe. menos, mas antes, nos anos 80, 90, era muito pior. Hoje em dia está até melhor. Imagina Chico. Oh, Imagina Chico Xavier. tadinho. Eu tenho É. aqui o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, Oh, e que ele, excelente, Haroldo. na parábola do Samaritano, ele chama atenção para o que está em Marcos, capítulo 22, 34, Mateus, capítulo 22, 34, e Marcos, capítulo 12 e 28. Eu acho importante a gente falar, porque os escribas se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele qual é o primeiro mandamento de todos. E Jesus, ele respondeu sem duvidar, né? Ouve, Israel, o Senhor. Deus é o Senhor e é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Todos os profetas e as leis estão contidas nisso. Só que existe um profeta chamado Iléu. Iléu é avô de Gamaliel. Gamaliel, ele foi mestre de Paulo de Tarso. Gamaliel foi aquele que no livro Paulo Estevão tirou as escamas dos olhos de Paulo. E ele passou a enxergar, e dessa maneira Gamaliel veio instruí-lo sobre a boa nova. Paulo de Tarso foi lá para matar Gamaliel naquela cidade, Damasco. Só que Gamaliel fez ele voltar a enxergar a luz e deu a luz do evangelho para ele. Ou melhor, entregou as pérolas do evangelho para ele. Então, Iléu, ele percebeu que existia lá os 614 mandamentos, que depois virou 10. Então ele pensava assim, ele ficou vendo assim, porque estava difícil ensinar 614 ensinamentos para ele. Então Sim, ele gente, conseguiu colocar imagina. em 10, ele conseguiu pensar em 10 mandamentos. Só que desses 10 principais ele pensou, olha só que interessante, 4 mandamentos
faz referência a Deus. Se a gente pegar, o que está dizendo? Ah, que tem que Deus é assim, não pode ter imagem, não pode ser o quê, eu sou seus Deus. Não, mas isso aí tá parecendo que é um amor, né? Amor a Deus, né? Tá assim, muito aquela coisa de amor a Deus. Certo? E os outros seis? Os outros seis falam muito assim das pessoas, né? Fala como que eu devo ser, como que os outros, né? Como que eu devo tratar os outros. Então fala do próximo. Fala do próximo. E Léo pensou, né? E Léo falou, fala do próximo. Mas fala de mim também, né? Da gente, né? Então pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses 10 mandamentos para ficar mais fácil. Porque tinha aquela tradição oral, né? De boca a orelha, falar. Nem todo mundo sabia ler. Amará teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma. Não. E o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Não pode ser assim, né? Só Engloba que do tudo. jeito que ele colocou lá, ficou registrado em esse nome é complicado, Deuteronômio. Deuteronômio, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma e de todas as tuas forças. E em Levítico, capítulo 19, verso 18, ficou assim, ó: não te vingarás nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por eles colocarem esse teu povo, o judeu entendia que o próximo era outro judeu. Se fosse... Não, um grego não é um próximo, é grego. O samaritano não, muito menos samaritano. O samaritano não é próximo. E o romano, não, o romano também não é próximo. Não, o romano a gente tem relações comerciais, mas não é próximo, não. Quem é o próximo, então? É outro judeu. Por causa desse não te vingarás, nem guardará ira contra o filho do teu povo, eles interpretaram dessa maneira. Então ficou essa coisa. Esse ensinamento de Léo não ficou bem assim. Só que Jesus, o que ele falou? A primeira coisa que ele falou no registro: eu não vim destruir a lei, mas sim complementá-la. E esse complementar é tirar dela os vícios que foram sendo adquiridos por causa de má interpretação. Então, veja bem, chega esse mestre da lei e pergunta para ele o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu com outra pergunta: o que está na Justo lei? para Jesus, né, gente? O que está na lei e como você lê, ou seja, como você interpreta, como você entende. Aí ele citou o que está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, e no Levítico. E lembrando que Jesus também sabia disso, pois ele tinha falado isso para os escribas, como nós falamos, né? Está registrado. Então, após essa resposta, Jesus se virou e ia saindo, segundo eu vi algumas interpretações aí do que acontecia. Jesus ia saindo porque ele estava cansado. Aquele doutor da lei, se ele fosse uma pessoa empática, se ele aplicasse o que ele estudava, o que ele ia fazer? Primeiro ele ia chegar e falar assim: eu quero oferecer pouso, lugar para vocês se recomporem, tal, se refrescarem, se alimentarem. Aí depois disso, sim, aí poderia ter essa conversa. Mas não, ele chegou e já jogou a queima-roupa. Quer dizer, a empatia zero. Você vê, um doutor da lei, uma pessoa, um mestre, uma pessoa que você esperaria mais, porque é uma pessoa que estuda muito. Mas o que ele fez? Já foi logo querer testar. Aproveitando que Jesus estava vulnerável, eu estava assim até, desculpa a palavra aqui, mas saco cheio. Porque se a gente hoje em dia viaja de avião, viaja de carro, quando a gente quer chegar em casa, diz que agora imagina as condições que Jesus e os apóstolos estavam. Pois, Quando Jesus saiu, pois é, gente. ele foi e pensou: mas quem é meu próximo? Lança outro petardo. Aí Jesus usa de um recurso chamado parábola, que é uma narrativa que não necessariamente ela aconteceu. Não necessariamente aquilo aconteceu. É como Mas, uma história, né? exatamente, mas ela tem um fundamento pedagógico muito forte para deixar bem claro o ensinamento. Às vezes, uma conversa de 2, 3 horas que poderiam travar lá, com uma parábola, em 15 minutos, isso aí ficaria muito bem explicado, o ensinamento. Então, Jesus olhando para esse... Jesus era perfeito nisso, né? Muito mais perfeito.
Então Jesus olhando para esse doutor da lei nos olhos, assim, com aquele jeito penetrante que ele tinha de falar, com aquela autoridade moral que ele tinha. Não, primeiro ele elogiou a resposta, né, do doutor da lei, né? Ele elogiou. Aí depois quando ele perguntou, mas quem é meu próximo? Aí Jesus veio, falou, começou a contar uma parábola. Aí nós conhecemos essa parábola. Vinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Olha só a parte figurativa que tem isso aí, o valor. Estava descendo. Ou seja, ele estava em Jerusalém, então ele teve essa experiência, esse contato espiritual, essa experiência religiosa, de se purificar. Provavelmente ele deve ter levado algum animal para ser sacrificado, por algo que eles acreditavam lá bastante. Então ele estava assim, é como se estivesse saindo dessa pegada espiritual e indo já para uma coisa mais material, que ele estava indo para Jericó. E estava levando o quê? Cargas, dinheiro, para negociar em Jericó. Só que no caminho, ele foi abordado por ladrões que, além de roubarem tudo que ele tinha, o deixou desfigurado de tanto espancá-lo. De tal forma que não se poderia saber quem era aquele homem. Se judeu, se samaritano, se grego, se romano. Não sabia. E, assim, praticamente seminu, despido. Porque uma das características de conhecer quem é quem é pela roupa. Só que até isso levaram. Enfim, ficou aquele corpo lá no chão, semi-morto. Aí é que entra nessa história o sacerdote, que vinha descendo também, com medo de também poderia ser assaltado, aquela coisa toda. Uns falam que ele tinha que terminar o ritual de purificação na casa dele. Então ele não poderia encostar em algum que tivesse algo assim, pessoa ou animal morto. Sim. Então por Ele isso, acreditava que estava ali morto. por isso fala-se que ele passou ao largo. Outros dizem que era medo de ser assaltado, aquela coisa, e que ele estava já querendo chegar a casa e descansar, e por isso também passou lá. Só que como era um sacerdote, esperava-se mais dele também, Pois é. dentro da parábola. E foi embora. Aí veio o levita, que é o secretário do sacerdote. Então, se o meu chefe passou lá, eu também vou fazer o mesmo, vou seguir o exemplo. Mas o levita ele tinha também esses compromissos de terminar sua purificação em casa. E outros também sustentam que ele também tinha medo de ser assaltado, então ele não queria perder tempo. Mas fica completamente estranho que quando Jesus fala que vinha um certo samaritano, nossa, na hora aquele mestre da lei, que era judeu, ele deve ter começado a se tremer. Você imagina, está contando a parábola para um torcedor do Ponte Preta. Aí fala assim, eu vi um Sim. certo torcedor do Guarani, Então, pois o é. bom torcedor do Guarani, imagina como é que fica. E vice-versa também, né? Se Só estivesse falta se falando com. matar quando tem jogo É, aqui, gente. pois é, você imagina tá, o Jesus falando com o torcedor do Guarani e falando assim, mas só que veio um certo ponte pretense, um bom ponte pretense. Aí daí a gente vê as variações aí, pra gente trazer para os dias de Que hoje. tem também, gente, tem. Tem aquele Ponte Pretano que ajuda o Ponte Guarani pretano, que está né? Pois é. caído. Pois é, mas olha só, isso é para a gente ter uma ideia da dimensão da coisa. Então, quando ele ouve isso, ele já começou, assim, parece que os dedos começaram a coçar. João, que estava lá também, pois estava lá uma rodinha de pessoas lá, João abaixa a cabeça na hora e pensa, meu Deus, eu pedi para Jesus para orar, para cair, descer fogo do céu e queimar os samaritanos. Então ele fica todo constrangido. E Jesus fala que esse samaritano chegando, ele vendo lá aquele corpo estendido no chão, sem saber quem era, ele ficou tocado de piedade. Muitos falam que Deus diretamente tocou esse samaritano para que ele tivesse misericórdia. Misericórdia é a gente lançar o nosso coração na miséria alheia. Eu colocar o meu coração na miséria do outro. Então, ele, tocado de misericórdia, ele desceu do seu animal, que ele estava montado. Aí usou dos recursos que eles levavam em viagem, que era o azeite,
o O vinho. vinho tem uma ação assim Para eles era de água boricada, que era para limpar os ferimentos, o azeite que era para untar e não deixar insetos pousarem, aquela coisa. Pegou esse homem, atou suas feridas, limpou, colocou no seu animal e foi andando a pé até a próxima estalagem. E ele chegando lá, como ele era samaritano, claro que ele deve ter tido problemas. Mas o hospedeiro, talvez vendo que tinha lá um homem lá com ele, talvez não deve ter criado caso. Aí foi, pediu para dar pouso para aquele homem, pagou adiantado, pagou 2 denários. Denário é a moeda que é referente a 2 dias de serviço, 2 dias inteiros de trabalho intenso. Deu 2 denários para o hospedeiro e ainda falou para ele, na volta, que ele ia para Jericó fazer as negociações, ele ia voltar, porque ele tinha que passar por Jerusalém e ir para Samaria. Na volta, o que ele tiver gastado a mais, eu te restituirei. Então, isso aí, aquele mestre da lei que tinha colocado Jesus, que tinha tentado Jesus, ele devia estar se sentindo assim, porque ele provocou a conversa, ele foi perguntar, ele foi atrás. E como era um doutor da lei, uma pessoa assim muito eminente, claro que se ele chegasse para conversar com ele, logo juntava as pessoas para ver. Então, diante daquela população toda, e além dos discípulos de Jesus, todo mundo ficou assim admirado com aquilo. Ao que Jesus pergunta, desses 3, qual te parece ser o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Só para ter uma ideia, esse doutor da lei, ele não menciona o nome samaritano. Tamanha era a relação irascível que eles tinham com o outro. Ele falou, aquele que usou para com aquele homem de misericórdia. Aí Jesus vai e responde por final, né? Vai e faze tu do mesmo modo. Dessa maneira, a gente fica vendo tanto que essa passagem é rica. Ela é uma das mais famosas parábolas do Evangelho. Dessa maneira, a gente fica vendo. Estava conversando com a minha esposa e ela me contando uma experiência que ela teve numa loja. Estava ela e a filha dela e entrou um rapaz muito magro mesmo, muito magro, vendendo jujuba. Jujuba é umas balinhas que eu não sei como é que chama em São Paulo. É uma umas balinhas delícia, gente. coloridas. Oi? É verde, amarelinha, Isso, exato, azulzinha. vendendo, uma É caixinha lá. muito bom. E ele falou lá que estava vendendo porque ele queria, ele não tinha se alimentado, não tinha nem tomado café da manhã, já passava da hora do almoço. Ninguém ouviu, ninguém. E não era uma loja assim, sabe, granfina, era uma loja de roupas femininas. Mas todo mundo ignorou solenemente aquele rapaz. Aí minha esposa falando que ela estava lá no Eu já provador, ela vi. ouviu ele falando. Então, assim, quando ela saiu, a filha dela já tinha dado R$ 2 para ele e muito discretamente falou para ele assim, não precisa me dar a jujuba não, fica assim para ninguém, para não humilhar também aquela coisa. Ela foi bem, né, foi bem assertiva, né, nesse Sim. sentido. Aí a minha esposa saiu e viu o rapaz, começou a olhar, viu que ele tinha tinha uns dentes, né, assim, ele não tinha a feição de ser uma pessoa drogada, ou seja, que estivesse sob influência de álcool ou de drogas. É nesse sentido que tava, Porque né? isso fica na Que pudesse ser pessoa, um, né? um Não tem risco, algum como. perigo, pudesse ser um perigo iminente lá naquele ambiente. Não, não era. Mas assim, viu que todo mundo ignorou solenemente. Então ela vendo aquilo assim, ela foi tocada de uma profunda emoção. Misericórdia. Exatamente, misericórdia. E ela tinha alguns pastéis que ela tinha pedido para embrulhar para a viagem. Então ela foi, e esse rapaz já estava saindo, ela correu atrás dele, então, chamou, entregou. Na frente dele, ele começou a comer. Depois é que ele agradeceu. Depois é que ele agradeceu. Aí ela vendo a situação lá, que depois ele ficou lá e falou assim, não, espera um pouquinho. Ele foi lá numa loja de alimentação, acho que era uma padaria, alguma coisa assim, comprou lá um sanduíche, alguma coisa e deu para ele. Ele a mesma coisa. Que Aí depois que ele foi bonito. Como agradecer e chama a falou, esposa? Vamos falar o nome dela. Élida. Como que De vez em quando Hélida? ela entra nas Coisa lives aí. De vez em quando ela linda. entra nas lives aí. Acho que É, porque agora ela está ocupada, porque veja. a mãe dela Oh, está que aqui. pena que não está aqui. Pois é, não, é porque ela Que está ocupada, porque a pena. mãe dela está aqui, elas vão amanhã pro Hospital Sara e
A Manda mãe um dela vai ser internada abraço. por uma cirurgia, então eu queria até pedir orações para que dê tudo certo nessa cirurgia que ela vai fazer, a minha Vai sogra, dar Dona tudo Emília, certo. né? Tudo Eu certo. queria pedir essa Um ajuda aí abraço na às oração. duas. Isso, Elas estão ouvindo. Um forte abraço de Elizabeth, isso, aqui de Campinas, São Paulo. isso. Muito obrigado, viu? Então, olha só, quantas vezes acontece da gente ver uma pessoa caída, moralmente caída, e a gente passa ao largo, a gente faz igual sacerdote. Eu já fiz isso. Eu já vi uma pessoa moralmente caída, às vezes eu estava numa situação assim que eu estava muito envolvido com o meu dia a dia, é uma reunião, é um relatório que tinha que entregar no trabalho, então a pessoa vem. Aí depois eu caio Às em mim, vezes meu Deus, medo. por que eu fiz isso? Já aconteceu algumas vezes, mas quantos de nós já não fazemos isso? Não necessariamente a pessoa caída, assim, estendida no chão lá, tendo convulsão, alguma coisa assim, não. A pessoa está caída moralmente. E não necessariamente essa pessoa pode ser um pedinte. A maioria das vezes é um pedinte, uma pessoa que está em situação de rua, em vulnerabilidade social. Mas às vezes é alguém igual a nós, do Um amigo trabalho, alguém da que quer faculdade, da escola, conversar com a gente, sim, né? alguém que é da mesma religião, está no centro espírita, ou às vezes fora, sabe? Aí a gente às vezes pratica aquela coisa do judeu, não, o meu próximo é só quem é igual a mim. O meu próximo é só quem é do centro espírita. Não, o meu próximo é só alguém que tem o mesmo tom de pele que eu. Ah, se tiver um tom de pele diferente, não, ele não é meu próximo, não. Só que isso não é manifestado, isso não é falado, isso é aqui dentro. Ó. Então, essa parábola do samaritano, ela nos traz ensinamentos para a gente aplicar nos dias de hoje. Claro que o simbolismo dela era o samaritano, que era um inimigo lá daquelas pessoas que estavam lá perante Jesus, e que ajudou, colocou no animal, levou aquela coisa toda e tal. Mas a gente tem formas e formas de ajudar. Quando a gente Tem, realmente né? não consegue, naquele momento, fazer uma ajuda material, a gente pode fazer a ajuda sagrada, a ajuda certeira da oração. Nós podemos Às orar, vezes é um sorriso já sim. muda a vida, o dia de uma pessoa, né? Certa vez, estava na rua um mendigo e vinha passando um homem. Aí o mendigo perguntou para ele quantas horas eram. Aí esse homem olhou e falou assim: que vagabundo quer saber das horas? Você não faz nada, é um vagabundo, você quer saber das horas para quê? Então a gente vê o sacerdote aí da parábola do bom samaritano passando ao largo de uma pessoa que queria dizer o seguinte: eu estou aqui, eu estou vivo, eu sou uma pessoa, eu sou igual a você. Queria atenção, queria ser ouvido, mas a empatia zero, né? Igual o sacerdote, o levita, se fez presente. Mas há aqueles que são os bons samaritanos dos dias de hoje. Os bons, eles sustentam o mundo silenciosamente. Enquanto os maus, muito eloquentemente, muito faladores, às vezes estragam. Mas por que nós estamos no mesmo mundo, então? Nesse mundinho de provas e expiações? Porque nós somos melhores? Os maus são melhores que os bons? Não. Nós estamos juntos nesse mundo de provas e expiações com algum propósito. Aquele criminoso que está lá na cela, lá nas cadeias, aí, nos centros penitenciários. Ah, nós somos melhores que ele, né? Porque a gente não cometeu crime, né? Ah, então por que a gente está no mesmo mundo de provas e expiações? Olha que interessante, né? O que nós temos para aprender com eles? Eles erraram. Olha o exemplo, onde eles estão. Estão pagando pelo erro. E a gente? Será que a gente não errou também? Será que em vidas passadas? Às vezes a pessoa usa de capacitismo para discriminar um portador de deficiência, uma pessoa com deficiência. E até às vezes não fala pessoa com deficiência.
falam portador de necessidades especiais. Não, é pessoa com deficiência, assim. Não é deficiente, mas é uma pessoa com deficiência. Aí usa de capacitismo. Mas olha só, ao mesmo tempo a gente vê lá alguém dirigindo um carro em altíssima velocidade, botando em risco a sua própria vida, a vida do outro, e tá lá aquela pessoa com deficiência lá, passando, cumprindo a sua aprovação nessa vida. Qual dos dois é o doente? Qual dos dois é realmente aquele deficiente espiritual? Aí é que tá lá. Nas Paralimpíadas de uma cidade estadunidense, que eu esqueci o nome, Los Angeles. Isso, exatamente, capital da Califórnia. Nas Paralimpíadas teve uma coisa interessante, teve uma corrida e na época eram as pessoas com deficiência mental, com algum graus de deficiência mental. Então eles foram correr. Só que um caiu. Isso, na época, as Paralimpíadas não eram transmitidas igual é hoje. Mas nós tivemos a notícia de que aconteceu isso. Um caiu. Caiu, machucou, ralou. E, assim, gritou, aquela coisa toda, assim, fez barulho lá. Os corredores voltaram para ver o que tinha acontecido. Viram que ele estava bem, pegaram na mão, levantaram ele, olharam, limparam, aquela coisa toda, assim, e tal, tá tudo bem e tal. Então, vamos correr. Aí continuar correndo. Inclusive, o que estava machucado também foi correndo. Machucado foi correndo. Aí eu pergunto, quem é o deficiente emocional? Somos nós, gente. Não são eles. Então, para que usar de capacitismo? A gente vê um cadeirante e uma pessoa lá acompanhando esse cadeirante, a gente conversa com a pessoa e ignora o cadeirante. Às vezes, quando vai falar com o cadeirante, fala gritando, fala alto, como se ele não escutasse. Às vezes, uma pessoa com surdez acha que falando alto com surdo ele vai escutar. Não. Surdo se comunica também. Um cego. Às vezes a pessoa quer ajudar um cego a atravessar a rua, chega e já pega pelo braço assim. O pobre do cego acha que está sendo sequestrado, vai ser roubado. Gente, cadê a empatia? Por que não pode ser igual a Elizabeth, essa pessoa tão cândida? Chega, toca no ombro. Ó, posso te ajudar? Meu nome é tal, posso te ajudar? E o que falar do racismo? E Carinho, o que falar do né? racismo, então? Pois é. E o que falar do racismo, então? Essa coisa assim, completamente. Com respeito ao nosso momento aqui, essa live, eu não vou falar o que realmente a gente acha do racismo. E principalmente daqueles que falam que Allan Kardec era racista. Allan Kardec era um homem de seu tempo. Os conceitos que ele trazia eram o que existia naquela época. O famoso artigo da Revista Espírita de 1862, as citações lá racistas estão entre aspas, são transcrições de outras pessoas, não são de Kardec. A gente vê que nitidamente falta interpretação de texto de quem lê e sai falando que ele era racista, ou má fé também, né? Claro, má fé. Kardec não era racista. Nunca. A gente lê as obras espíritas, a gente vê que o espírito ele pode reencarnar em qualquer corpo que ele precise reencarnar. A gente sabe disso, a gente que estuda. Então, o racismo é inconcebível para o espírito. E aqui no Brasil, os grandes abolicionistas da escravidão eram espíritas. Dentre eles, o mais eminente, Bezerra de Menezes. Nosso Gente, por amado favor. Dr. Bezerra de Menezes. Tem alguns canais espíritas aí que, para criar polêmica, porque as pessoas gostam de consumir polêmica, então estão postando vídeos falando que até Kardec era nazista, sendo que o nazismo foi existir depois. Tem que ter Porque cuidado, gente. Jesus Haverão foi falsos cristos. crucificado como criminoso, gente. Exato. Imagina. Haverão falsos cristos e falsos Kardec, né? profetas. Então, de certa forma, nós que temos canais, nós somos, de certa forma, assim, também esses profetas. Porque a gente traz a boa nova, a gente traz o evangelho, a gente traz as pérolas do evangelho. Então, nós temos que ter cuidado.
com o que a gente consome, com o que a gente vê. Mas também muito cuidado em ir lá querer tretar com o irmãozinho que está equivocado. Chame ele no particular e converse com ele. Se ele te ouvir, você vai ganhar teu irmão. Isso acontece também Não no jogue mundo digital. pérolas a quem não quer as pérolas. Pois é. Cada Agora, fruta amadurece ao seu tempo, né? exatamente, pois é, cada fruta madera a seu tempo. Agora, se a pessoa não ouvir, o que, que você vai fazer? O que, que a gente faz? Qual a caridade que a gente tem que fazer com o próximo? Oração. Ué. Vamos orar. E Então, olha que a Elizabeth, oração tem muito mais. travou, Elizabeth. Eu falo que Aí a voltou, oração, tá congelado. voltou? A oração Hum, tem muito voltou. mais força do que as palavras, né? Se as palavras têm força, imagina a oração. É o que você está falando, é o que também eu estou dizendo. Então, de tal maneira que a gente vê que a parábola do bom samaritano, ela pode também ser assim, a parábola do bom cristão, a parábola do bom espírita, a parábola do bom evangélico, a parábola do bom católico. Não, e eu digo assim, que antes de sermos espíritas, católicos, evangélicos, judeus, candomblecistas, umbandistas, antes de ser, nós temos que ser bons filhos de Deus, filhos de Alá, filhos De todas do as nome, formas, todos os qualquer nomes denominação que se dê a que Deus. Nós temos isso que ser que primeiramente dê bons a Deus. filhos. Aí Isso. sim a gente pode realmente ter legitimidade para praticar a fé que a gente professa. Dessa maneira, sempre. Então é isso, minha irmã. Era o que nós gostaríamos de trazer nessa noite, essa parábola Está lindíssima, quase maravilhosa, acabando. muito boa. Te agradeço demais pela oportunidade de poder vir aqui. Eu que agradeço. Muita alegria e muita Imensa. honra estar aqui. Eu que agradeço imensamente. Falou com tanta sabedoria, né, gente? Os 8 que ficaram aqui conosco. Vamos ver, Brito está aqui, ó. Ele que é o meu mestre guru, o nosso Nosso mestre mestre, o guru. Brito, ele é uma Ele que pessoa. faz esses cartazes maravilhosos para a espiritualidade dos trabalhos das pérolas do Senhor Jesus. Rejane, a querida Rejane, Hélio divulgando o Espiritismo, Andréia, Mitico, Valéria e Nath. Gente, obrigado. Ele falou com tanta sabedoria, né, gente? Tantos coraçõezinhos, você viu? Ah, mas com a Para ajuda da você. espiritualidade é fácil, né? Perfeito. Muito obrigado. Faz as suas considerações finais. Aí eu vou fazer uma oração para você, para os 8 que estão aqui, para a espiritualidade todinha que está aí na sua casa, na casa dos 8 e aqui em casa. Ô, Mitch, obrigado pelas suas palavras carinhosas aí, viu? Mitch é uma grande amiga, uma das pessoas, das grandes e belas pessoas que a pandemia me trouxe, assim como você, o Amaro Brito, o Hélio, a Betânia, enfim, tantos. Olha, eu só tenho que agradecer, eu me sinto muito bem, me sinto realizado quando eu posso trabalhar pela doutrina espírita, posso trazer assim esses temas, né, debater, apresentar e trabalho nesse sentido não me tem faltado e eu agradeço muito mesmo, primeiramente a Deus, a espiritualidade, pela confiança e eu espero do fundo do meu coração nunca trair essa confiança que eles me trazem. E canal Somos Espiritismo tá aí, temos conteúdos, né? Então quem quiser seguir, se inscrever lá no YouTube, curtir a página no Facebook, fica à vontade. Né? Vamos lá, gente, seguir o Ed. Obrigado, Ed. Eu que Muito agradeço. obrigado. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade amiga, do amor de Jesus, que está presente no lar do Ed, no lar de todos que estão aqui assistindo,
dos que vão assistir depois gravada, aqui na minha casa. Esse nosso lar que virou um foco de luz, que esse foco de luz, ele se alarga para os nossos vizinhos, para a nossa cidade toda, para o nosso país. Ó espiritualidade amiga de Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de amor, vá envolvendo meu e nosso irmão Ed com um abraço de luz, de agradecimento por esse momento que ele eternizou nessa live para todos nós e que ela vá para todos que queiram ouvir sobre essa parábola tão importante, que vem com tantos ensinamentos, que é a parábola do bom samaritano. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia e que toda a espiritualidade que trabalha nas curas, que são a equipe do nosso Dr. Bezerra, vá em todos os lares, nos hospitais, em cada pedacinho desse planeta que tiver um irmão, encarnado ou desencarnado, que ele seja curado, não só no corpo, mas no espírito também. Obrigado. Abençoe o nosso irmão Ed. Assim seja. Assim seja. Obrigado. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Tchau, Ed. Tchau, gente. Obrigado. Paz e luz a todos.